A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 28 de julho de 2025. Vamos orar? Antes de orar, vou ler alguns textos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para orarmos, meditarmos principalmente, mas para orarmos também. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Vou ler alguns versículos salteados a partir do primeiro, mas não vou ler todos. Então, a partir do 1. Então, alguns fariseus e escribas vieram a Jerusalém, de Jerusalém até Jesus, e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus respondeu com outra pergunta, e aí ele começa a explicar sobre o Corban, sobre sustentar os pais, honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos. Mas se fizesse um voto de que aquilo seria oferta ao Senhor, não precisava honrar. E ele fala: dessa maneira vocês anulam a palavra de Deus. E então lá no final, lá no versículo 10, ele diz assim, aí ele fala para a multidão, não só para os fariseus e escribas. E convocando a multidão, Jesus disse, versículo 10 em diante: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina a pessoa. Então aproximaram-se dele os discípulos disseram, antes de continuar, parecia uma contradição. Os anciãos, os fariseus, os escribas ensinavam: olha, se você não lavar a mão para comer, você vai se contaminar, vai ficar doente. De repente vem Jesus e fala: não é isso que contamina. Mas Jesus não estava falando da contaminação do corpo. Ele estava falando de uma contaminação mais séria, mais contundente. E os apóstolos também não entenderam. Então ele chega ao versículo 12. Então aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Ou seja, toda palavra que Deus não falou, não está na Bíblia, ele não disse, isso será arrancado. Haverá uma prestação de conta e será arrancado. E toda planta para ser arrancada, dói. A gente não sente, mas a planta sente. É arrancada porque pega ela pelo tronco ou cavuco em volta dela e puxa. Quebra as raízes, rebenta as raízes, remove o terreno. Então é um confronto. É força. Esqueça os fariseus, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Ou seja, não é deles, não é com eles que eu estou preocupado com vocês. E ele continua então, o versículo 15, Pedro. Então Pedro disse a Jesus: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vocês não entenderam? Não compreende que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ou seja, a contaminação espiritual é mais séria do que a contaminação física. E aqui ele fala: o que sai da boca é o que contamina o homem. Mas ultimamente parece que ninguém dá ouvido a esse versículo. Ninguém está preocupado com as plantas que não foram plantadas pelo Pai Celestial. Todo mundo quer o direito de falar o que quiser, proferir o que deseja, e quando vem a consequência não quer arcar com ela. Mas está contaminado. Está contaminado. Eu tenho acompanhado algumas situações
no nosso país, aqui na minha cidade, no meu estado, de pessoas que abriram a boca e falaram contra alguém. Maus pensamentos, criticaram, meteram a boca. Ou então simplesmente repetiram a crítica de alguém. Ah, achou lá uma publicação, achou legal aquela publicação. Seja uma reportagem, um comentário. Achei muito legal. E replica. Você está fazendo sair da sua boca. Ah, mas não fui eu que falei, mas você deu ouvido e replicou. Passou para frente uma crítica, uma condenação. E aqui Jesus põe uma lista de coisas que contamina, que sai, que são dos maus pensamentos, que vem do coração e sai pela boca. Até homicídio. Homicídio quem comete são as mãos, não é? Seja com a arma de fogo, uma arma branca, uma faca. Até um pedaço de pau pode causar um homicídio. Até no trânsito. Ah, mas eu não tinha intenção de matar, mas morreu. Tudo isso ele fala que sai da boca. Sai da boca. Porque do coração procede maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Se você ficar lendo isso aqui e começar a perceber, o apóstolo Paulo repete isso lá como fruto da carne, lá em Gálatas 5. Então, meu irmão, quero que você compreenda que há coisas que é melhor ficar calado. Não abre a sua boca. Ah, mas não fui eu que falei. Não importa se foi você. No dia do juízo não vai importar. Ah, mas foi fulano que falou. E por que você repetiu? Por que você transmitiu? Observa o que Salomão ensina aqui no Provérbio 17, versículo 28. O último versículo do Provérbio 17. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Em outra versão assim, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Entende? E lá no capítulo 18, aqui na frente, no provérbio seguinte, são 2 versículos que eu acho tremendo, eu gosto demais. Por quê? Porque fala do fruto da boca. O versículo 20 e 21, do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Ou seja, tudo que sai da sua boca. Não o que entra, o que sai da sua boca. O fruto da boca. O fruto não é o que entra, é o que sai, é o que produz. A árvore produz fruto, a boca também produz fruto. E ele fala, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem o utiliza, come do seu fruto. Ou seja, toda bênção e toda maldição sai da boca. Tudo que você puder falar para abençoar, esse é o que você tem que dizer. É daí que vai se multiplicar, vai abençoar. Podemos abençoar nossos filhos com o que falamos, prosperá-los, fazê-los direcionados por Deus com aquilo que falamos, mas também podemos matá-los. Quando você fica com raiva de alguém, abre a boca e fala, por isso que Jesus diz, não deixa a ira se pôr sobre você. O sol se pôr sobre a sua ira. Na sua ira você não pode falar blasfêmia, não pode falar mal, não pode criticar. Mas eu tenho visto pessoas que falam coisas que dá a entender que não pensaram para falar, mas haverá consequência. Deseja morte para alguém e acaba ela morrendo. Deseja que a pessoa se lasque e acaba ela se lascando. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu venho trazer esse texto. Lê aqui o capítulo 15 de Mateus. Lê até os primeiros 20 versículos, já está bom. Você vai compreender o que eu quero que você entenda. Você vai discernir aquilo que nós podemos falar ou deixar de falar. Não falar qualquer bobagem, qualquer bobeira.
Esse mesmo texto também é transcrito lá em Marcos 7, a partir do 1 até o 23. Leia ele também, medite nessas passagens correlatas. Por quê? Porque ao abrir da nossa boca nós podemos estar proferindo morte ou vida. Por isso nós precisamos pensar com segurança, com cuidado. Pensar 2, 3, 10, 500 vezes se necessário antes de abrir a boca. Já paguei caro por coisas que eu falei antes da hora ou que não devia nem ter falado. Por quê? Porque às vezes não pensamos para falar. Ou aquela velha desculpa que para Deus não vai contar. Ah, eu não queria, quando eu vi já tinha falado. Pois é. Então vamos calar a nossa boca. Eu sei se você conhece aquele livro da pastora Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. É sobre isso. Sobre abrir a sua boca e falar o que não devia. Tenho visto pessoas morrerem literalmente. Como diz por aí, morte morrida. Por abrir a boca e falar, desejar a morte para alguém, mas ele acaba morrendo. Mas às vezes falamos sem pensar, é verdade. Mas haverá consequências. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu trago essa palavra. Para nós meditarmos, pensarmos 2 vezes antes de falarmos, antes de abrir a boca. E falarmos aquilo que abençoa, aquilo que edifica, aquilo que cancela maldição. Maldição você não anula. Tem muita gente que fala, vamos anular, vamos quebrar a maldição. Sim, eu respeito isso. Maldição você cancela. Porque a maldição, depois que saiu, ela vai cumprir o propósito dela. Então, o que tem que fazer? Cancelar e anular são similar. Sim, anular você consegue anular. E cancelar também. Mas quebrar, como você quebra algo que é no mundo espiritual? Eu vou quebrar a maldição. Não, você anula ou cancela. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos pensar 2 vezes antes de abrir a boca. Porque o próprio provérbio diz que maldição sem causa não virá, ela não chega. Mas e a que tem causa? Ela chega. Ela vai lá e faz um estrago. Mas nós precisamos compreender que a maldição sem causa, realmente, ela não chega, ela não causa estrago. Mas por quê? Porque não tem causa. Mas o abrir da boca é uma causa. A hora que abrimos a boca, nós damos a causa. E por isso nós precisamos entender que não podemos abrir a boca por qualquer coisa, por qualquer tolice. Precisamos compreender que ao abrir da nossa boca, nós temos uma palavra de morte ou maldição. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero que você compreenda que precisamos tomar muito cuidado com o que falamos. No Provérbio 26, versículo 2 diz assim: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O abrir a boca é o motivo. Conheço pessoas que morreram por falar mal de outras, por criticar outras. Se você... mas a pessoa estava errada e por isso eu critiquei. Sim, se você encontrar o seu irmão ou sua irmã errado, fala pessoalmente com ela. Isso não é maldição. Chama-se correção, repreensão. E você passa a ser instrumento de Deus para corrigir o seu irmão. Mas falar ao público, falar para terceiros, falar na rede social, aí passa a ser você abrir a boca e dar uma palavra de maldição, mas contra você mesmo. Porque é você que será julgado. Por isso, tome cuidado. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a refrear a nossa língua. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti, te dê paz, tranquilidade, cubra de misericórdia e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.